Dentre as visitas técnicas que nós fizemos nessa missão aos Emirados, uma delas foi a KIZAD. KIZAD significa Khalifa Industrial Zone de Abu Dhabi. Na realidade é uma zona franca, é um distrito industrial, um parque industrial, que tem o objetivo de atrair negócios, atrair empresas que queiram se estabelecer aqui, gerar empregos, gerar riqueza, gerar renda. Now, the UAE presents a favorable business environment and desirable investment destination in the MENA region. The excellent infrastructure facilitates, coupled with professional expertise and professional services, gives the UAE a competitive edge over other countries, basically. For instance, the UAE ranks first regionally in the World Competitiveness Yearbook of 2021. Some of these features of the UAE's strong economy include its strong financial reserves. It also ranks first globally in macroeconomic stability and has the lowest inflation levels. Claro que a gente deve guardar as proporções daquilo que nós vimos aqui e a realidade do Brasil. Mas muitas cidades no nosso país, pequenas, médias e até grandes, têm o compromisso de atrair empresas para a geração de empregos. E evidentemente que o que nós podemos aprender desta visita é a inteligência, o racional, a lógica, a estratégia que está por trás de atrair negócios para uma determinada cidade. Now, Abu Dhabi offers a key center for business growth. These are proven by 4 principles that exemplifies the Emirates' attractiveness. Abu Dhabi's strong and rapid growing economy, which ranks it among the top 30 globally, with a GDP around 249 billion US dollars from back in 2019. The Emirate also enjoys excellent infrastructure, which enables around 80% of the world's population to be within 8 hours via its 5 international airports, multiple roads, ports, and excellent road network. And let's not forget the almighty Etihad railway that's coming up. Policies that were set in place by the government with the understanding that they are to continuously evolve and grow. The economic climate in Abu Dhabi has one major objective: competitive cost incentives. This is, of course, to operate and enable the value-driven products we offer here. Because of this, Abu Dhabi is also ranked first in the region for ease of doing business. And finally, the high quality of life in the Emirates ranks it the happiest city in the world. Okay. Now, Abu Dhabi's ecosystem presents an ideal platform for innovation and advanced manufacturing. Any profits that are generated from the company can be sent back to the home country. And of course, we enjoy an income tax-free business. And finally, the business ecosystem is also supported by a strong network from research universities and a highly experienced national and multinational workforce. Para que a gente pudesse ter o desenho mais adequado, que oferecesse os melhores índices de competitividade para as empresas que desejassem se instalar nesse local, o governo resolveu atrair alguns parceiros, empresas na área de construção e desenvolvimento imobiliário, o Porto Khalifa, para que tenha competitividade logística para importação e exportação, e também empresas voltadas ao desenvolvimento de negócios. Este conjunto constituiu então o KIZAD. So, it has a broad portfolio of major enterprises that go over key sectors of Abu Dhabi's diversified economy. This is mainly focused in the fields of logistics, transport, and trade. Now, the Abu Dhabi Ports Group operates 11 ports and manages KIZAD and Zones Corp. These are the largest integrated trade, logistics, and industrial portfolio in the region. This being said, AD Ports Group has grown to become the region's premier facilitator of these clusters. É importante a gente entender que, para que esse negócio seja bem sucedido, é preciso antes fazer o dever de casa.
não é qualquer negócio que eles querem atrair para cá. São extremamente criteriosos e fazem uma avaliação prévia de quais são os diferenciais de competitividade que Abu Dhabi pode oferecer a essas empresas. Não é apenas isenção de imposto, mas o que pode ser oferecido que vai fazer com que essas empresas permaneçam aqui. Também analisaram a diferença, o diferencial de competitividade por estarem neste local, atraindo empresas que não só têm o interesse em vender para o mercado interno, mas para toda a região do Oriente Médio e do Norte da África, onde eles têm uma localização estratégica. Todos esses estudos identificaram então quais seriam os tipos de negócio que eles deveriam focar a sua estratégia, construir a sua argumentação de convencimento para poder ser bem-sucedidos. E a gente, gestor municipal, precisa seguir esse exemplo. Não é fazer um parque industrial para trazer qualquer empresa, mas aquelas empresas que efetivamente vão permanecer, vão gerar bons empregos, vão pagar bons salários, que vão ser competitivas e que não vão desaparecer daqui a pouco, porque um outro tipo de negócio fez com que tudo desaparecesse embaixo do chão deles e não tivesse mais a condição de continuar trabalhando. Okay. We also have, basically we have 550 square kilometers of developed land. We also serve key markets such as the UAE, Middle East, o Oriente Africa, Médio, África, Europa, South and East Asia, a Ásia Oriental e do Sul, and finally the United States as well, e as well também os as Estados Australia. Unidos e Austrália. Our zones are also located near close proximity to 5 international airports. Furthermore, we have serving over 25 shipping lines that offer direct links to 70 international destinations. This is under Khalifa Port, which connects customers with several high-performing markets and provides you, our clients, with access to 3.5 billion customers that are spread across the GCC, African, Asian and European markets. Foi identificada então a melhor área possível para a localização desta Zona Franca. Não tinha muita flexibilidade, porque o porto precisaria estar dentro desse empreendimento e o porto já estava constituído. Aliás, um dos portos mais avançados, mais modernos e bem localizados aqui da região. No entorno do porto, eles acabaram selecionando 410 quilômetros quadrados para a implantação dessa Zona Franca. Definiram, através do zoneamento e uso do solo, as diretrizes de acesso, definiram também os tipos de construção que poderiam ser feitos através da lei de edificações e a legislação de uso do solo, para que pudesse tudo ser adequado e preparado para que esse lugar tivesse o melhor desempenho possível. E aqui eu quero fazer uma observação. A gestão territorial no Brasil é uma prerrogativa do governo municipal, da municipalidade. É a prefeitura que decide como o território deve ser utilizado. Claro que existem mecanismos e procedimentos para isso, através do Estatuto das Cidades, mas é uma prerrogativa municipal a definição do uso do solo. Então, o que foi feito aqui com o governo nesse processo, nesse estudo, nesse desenho, também precisamos fazer nós, dentro da nossa realidade, é claro. A partir do momento que isso foi localizado, o governo então providenciou que a estrutura básica, asfalto, energia, água, esgoto e conectividade, internet banda larga, fosse instalada para que as empresas pudessem começar a operar imediatamente. Now, the Economic Cities and Free Zone Cluster currently hosts more than 1,500 companies. These companies range from international, global, international, regional, and local business. For example, some of the major international companies we currently host are Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Nestle Water, and many, many more. E eles trabalharam com alguns setores. Entre os setores que eles escolheram como prioridade em função de todos esses estudos está o processamento de alimentos, porque essa região aqui não produz quase nada, é deserto,
Então, segurança alimentar para eles é absolutamente estratégico, ter comida. E processamento de alimentos, então, foi prioridade. Polímeros, metais, setor automotivo, farmacêutico, logístico, óleo e gás, entre outros. Mas esses foram os principais. E empresas que trabalham nessa área, seja com fabricação, manufatura ou centros de distribuição, têm necessidades muito específicas. Quando a gente fala, por exemplo, de alimentos, processamento de alimentos, alguns alimentos exigem câmaras frias, exigem estruturas para manter o produto congelado. Então, o que eles fizeram? Eles construíram aqui 870 mil metros quadrados de barracões industriais, de centros de distribuição, de armazéns frigorificados, para poder atrair empresas que tivessem condição de começar a operar imediatamente. Ready to move in warehousing and light industrial units. These are pre-built units which we, so KZAD, have constructed that enjoy strategic locations via the port, road and upcoming railway, connecting you, the investors, to business markets and consumer markets. Se uma empresa deseja se instalar num determinado lugar e ela precisa ainda construir a sua indústria, fazer toda a obra, e às vezes ela sozinha precisa de uma câmara fria, tudo isso vai atrasar o início das operações, da geração dos empregos e da renda, em princípio, da cidade. Mas se tiver tudo pronto, a empresa faz um arrendamento disso e começa a trabalhar imediatamente. Antecipa a geração de emprego, antecipa a geração de renda. É isso que eles fizeram aqui. Construíram 25 mil metros quadrados de barracões frigorificados e que são disponibilizados no tamanho que a empresa quiser. Ela escolhe quanto ela precisa de espaço dentro desses barracões e coloca isso dentro do custo do seu arrendamento. Da mesma forma, ela decide que tipo de armazém ela deseja e já tem tudo construído com toda a estrutura para que ela possa colocar os seus produtos e fazer a distribuição. Então, quando eles escolhem os segmentos prioritários e começam a chegar empresas relacionadas à cadeia produtiva desses segmentos, criam-se os famosos clusters de determinados setores. E isto, obviamente, reduz custos e aumenta a competitividade, porque algumas matérias-primas, algumas coisas que você precisa para poder preparar o seu produto para colocar no mercado, já estão aqui pertinho, do lado. Quer ver um exemplo? Qualquer empresa que instale aqui um centro de distribuição, e tem vários, na área de alimentos, de bebidas, de produtos farmacêuticos, ela precisa de embalagens escrito em árabe, em inglês, dentro das normas técnicas do país. Então, dentro do KZAD, tem uma enorme indústria gráfica que produz embalagens. Ou seja, você encomenda do seu vizinho o que você precisa para poder colocar seu produto no mercado. Este conceito é um conceito muito inteligente e é o que eu falei, é o racional, é a lógica que está por trás de fazer com que um parque industrial, um distrito industrial, uma zona empresarial consiga ser bem sucedido. Mato Grosso do Sul recentemente fez uma série de alterações na legislação para permitir que alguns portos, como o de Porto Murtinho, de Ladário e outros investimentos em infraestrutura pudessem garantir um pouco mais de competitividade ao Estado. A KZAD oferece algumas vantagens únicas e começa pelo seu tamanho. A área é muito extensa, então eles têm como fasear a sua implantação e fazer uma divisão de espaços para diferentes tipos de negócios. Então eles têm um setor dentro da KZAD voltado para alimentos e bebidas. E é nesse setor que eles construíram as câmaras refrigeradas. E vizinho desse setor está a área farmacêutica, porque ela também precisa de espaço refrigerado para colocar alguns tipos de medicamentos e insumos. Então, isso foi planejado de uma forma muito cuidadosa e criteriosa, para que isso produzisse vantagens para quem está se instalando. Uma outra coisa é a infraestrutura de classe mundial. O que tem de infraestrutura aqui
é top de linha. Eles têm também soluções de zona franca para livre importação e exportação, junto com soluções para o mercado doméstico, para quem quiser processar ou importar para distribuição ao mercado dos próprios Emirados Árabes. Além disso, eles têm toda uma estrutura de apoio, de sustentação de serviços para os seus clientes. Então, uma empresa, digamos, brasileira, que se instale aqui, e tem empresas brasileiras instaladas aqui no KIZAD, viu? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Ela precisa saber como funciona o mercado, ela tem que entender a lógica das pessoas, a cultura local, ela precisa entender como funcionam as leis, a regulamentação, ela precisa entender qual é a forma de fazer a contratação logística para a distribuição. E isso tudo é uma estrutura de apoio que a KIZAD oferece para todo mundo que se instala lá. Então tem assessoramento jurídico, assessoramento de marketing, de análise de mercado, disponível para todo mundo. Isso é rateado no tipo condomínio, fica barato para todo mundo. Essa estratégia também está somada a um ambiente livre de impostos. É uma zona franca, sim. Então muitas estruturas que estão instaladas ali não pagam imposto, o que lhes permite também, obviamente, ser mais competitivo. Eles têm uma localização estratégica, acesso a mercados regionais de toda a região do do Oriente Médio e do Norte da África, que faz com que quem se instala aqui tenha a possibilidade de alcançar um mercado muito maior. Eles estão aqui estrategicamente, geograficamente posicionados a, no máximo, 8 horas de voo, digamos, de 60% da população do mundo. Estão próximos da Europa, próximos da Ásia, o que facilita muito os negócios. E como eles podem fazer a ponte para exportar para outros países, o porto também está super bem localizado e muito bem estruturado. Eles fizeram um master plan da KIZAD, oferecendo proximidade a fornecedores, clientes, enfim, ajudando a organizar tudo da maneira mais eficiente possível e garantindo que a fabricação, a manufatura, o comércio, a logística pudesse ser a mais competitiva e a mais eficiente que os clientes pudessem ter. Nós vamos fazer uma tour por dentro dessa zona de distribuição. E agora nós vamos para a zona de food and beverage, que seria alimentos e bebidas. KIZAD está localizado perto do Porto Califa, que fica dentro desta área de 410 km², e que é um dos portos de águas profundas mais bem estruturados do mundo, automatizado, com uma excelente eficiência nas suas operações e que está, como eu disse, muito próximo dos mercados emissores. Ele está conectado numa rede de linhas marítimas, fazendo com que aqui haja uma rápida preparação e reexportação de produtos para uma grande população árabe em toda essa região. A infraestrutura, que é de classe mundial, oferece transporte interno, estradas excelentes, inclusive estão fazendo uma ferrovia agora para conectar KIZAD, o porto e os mercados internos aqui dos Emirados, além de água de qualidade, que é uma coisa importante. Aqui não tem água, então a gente precisa de ter água que é dessalinizada, né? Custa muito caro, mas eles têm toda a estrutura disponível para oferecer esses diferenciais de competitividade e também condições muito competitivas na locação dos espaços, com a possibilidade de quem investe aqui poder ser proprietário das áreas. Não é apenas para arrendamento, dá para construir e ser dono da propriedade dentro do KIZAD. Now we also offer free zone facilities. So basically we have land and warehousing solutions on the mainland. Basically free zone provides you with 100% ownership. And is also more preferable, let's say, for distributors, re-exporters, warehousing activities, and basically businesses that are looking to target markets outside of the UAE. Some of the additional benefits that are included within our free zones: no customs duty on any import or export items. We provide optional dual license for free zone companies and highly competitive. Nossa delegação foi recebida na KIZAD
pela vice-presidente comercial e de desenvolvimento de negócios, Fátima Al-Hamadi, e também pelo vice-presidente de relações com os investidores, o senhor Mohamed Gareb. Eles deram as boas-vindas ao grupo e nos falaram um pouco sobre o trabalho que é feito aqui, e depois nós tivemos uma extensa e detalhada apresentação feita pelo senhor Jamal Fawaz. Depois da apresentação, nós fomos convidados a conhecer em loco os espaços que já estão ocupados no KIZAD por empresas e também os espaços que eles construíram e que estão disponíveis para empresas novas se instalarem. E isso com a vantagem de que tem muita coisa pronta que permite às empresas, como eu disse, se instalarem e começarem a operação imediatamente. A gente visitou barracões dedicados à logística, distribuição, recebimento e distribuição de materiais, centros de distribuição, inclusive alguns grandes centros de distribuição de materiais e produtos farmacêuticos. Visitamos também empresas que estão desenvolvendo aqui negócios na área de alimentos, bebidas, laticínios. E uma das coisas que eles têm o maior orgulho de mostrar, e eles levam a gente até lá, é a BRF. Ela fez aqui uma grande planta. Todo o frango é abatido no Brasil, que vem para esse mercado, é abatido no Brasil e trazido para cá. E é nessa unidade que ele é processado, embalado e distribuído para o mercado. Aliás, é uma curiosidade, a marca Sadia é tão popular aqui que muita gente pensa que a Sadia é uma marca dos Emirados, é uma empresa local. A BRF, de fato, tem uma instalação aqui de primeiro nível e daqui ela atende isso e alimenta todos os Emirados e inclusive alguns países da vizinhança. Nós tivemos um grande aprendizado nesta visita ao KIZAD. A gente aprendeu o caminho das pedras. Nós entendemos como é que uma estratégia de atração de empresas pode ser bem sucedida. E tudo começa por uma boa análise, um bom estudo dos diferenciais que cada cidade tem, dos mercados que se pretende atingir, dos negócios que têm possibilidade, ou pelo menos negócios que têm perspectiva de futuro. E a partir do momento que se selecionou tudo isso, a gente vai escolher a área que seja mais apropriada, mais adequada para isso. E finalmente um plano de investimentos públicos e privados que convergem, que vão trabalhar juntos para atrair mais negócios e fazer com que esses negócios sejam perenizados no município. Lembrando que isso tudo depende de lei de uso dos solos, de plano diretor, de plano de mobilidade, de logística, de conectividade, e todas essas coisas são responsabilidades da prefeitura. Estão sob a administração do município. Foi sem dúvida uma grande experiência, aprendemos bastante e tenho certeza que se a gente aplicar esta lógica a cada uma das nossas cidades, sem dúvida alguma, os gestores cumprirão a meta e o compromisso com a sociedade, com a população, de trazer negócios e gerar empregos. No Brasil, nós temos algumas ferramentas que a gente já utiliza nesse processo de atração de negócios. Entre elas, o Plano de Desenvolvimento Econômico, o PDE, e o PMAE, que é o Programa Municipal de Atração de Investimentos. São dois documentos muito importantes que, somados, podem fazer com que o resultado deste processo de trazer negócios, de atrair empresas, seja altamente vantajoso para a população e para a cidade. Só que o ideal seria começar por esses documentos. Seria a gente ter isso na mão para não fazer um investimento equivocado, para que a gente possa ter um tiro certeiro, preciso, naquilo que efetivamente a gente quer alcançar. As cidades que estão participando do Cidade Empreendedora, do SEBRAE, elas já recebem, o SEBRAE já proporciona para elas o PDE.
programa de desenvolvimento que inclusive é validado pelas lideranças empresariais da cidade através das OPPs, que são as Oficinas de Planejamento Participativo. Então o prefeito já recebe uma parte desse trabalho pronto, já está na mão. Depois é a outra etapa, que é justamente mapear os negócios mais competitivos, as possibilidades, os diferenciais de competitividade, para saber quais empresas seria mais interessante trazer para o município. E trabalhar também a construção dos clusters, a conexão das cadeias produtivas, para que essas empresas possam ser cada vez mais competitivas. E aí uma vai amarrando a outra. Se a empresa resolver mudar de cidade, fala, bom, mas o meu fornecedor está aqui do meu lado, ele é meu vizinho, o custo para trazer a matéria-prima dele para dentro da minha empresa é muito barato. Então, vai consolidando e amarrando as empresas ao município para que elas continuem a gerar emprego, gerar renda na sua cidade. A visita ao KIZAD foi um aprendizado muito importante, estratégico para todo mundo que participou. E para vocês, que embora não tenham tido a oportunidade de vir aqui, estão recebendo este material, estão tendo acesso a essas informações através do projeto que é patrocinado pelo SEBRAE, pela Confederação Nacional de Municípios e pelo portal GMC Online. Se adaptar, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurada em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e 4 salas multimídias, 2 andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores, e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. Aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça a Casa dos Municípios em Brasília. O GMC é grande, moderno, completo e está na palma da sua mão. Informação, esporte, política, opinião, entretenimento. gmconline.com.br. Se é notícia, tá no GMC.